aqui neste altar, trazendo a palavra do Senhor, porque Deus tem nos chamado para uma grande obra, onde eu e você temos a responsabilidade de fazê-la, porque muitos lá fora têm esse desejo, mas infelizmente não estão. Mas hoje, eu e você fazemos parte desse exército, amém, igreja? Quem faz parte desse exército do Senhor, dá glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, capítulo 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, gostaria de fazer uma oração, consagrando as ofertas, os dízimos. Senhor, nosso Deus, nessa hora nós levamos a nossa voz diante de Ti e pedimos, consagra os dízimos e as ofertas trazidas na Tua casa nessa noite. Abençoe, ó Pai, a cada dizimista, a cada ofertante, a cada família aqui representada, porque sabemos que são todos fiéis ao Senhor. Abençoe e consagra assim, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Samuel, capítulo 23. Eu não gosto de falar o versículo não, senão tem uns apressadinhos aí que vão lendo na frente. Amém? 2 Samuel, capítulo 23. Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do versículo 8. Glórias a Deus. Aleluias. Deus diz assim a palavra do Senhor. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e o feriu de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram. E este levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. E este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e os defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram do tempo da saga de Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco a sua vida? De maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, louvores foram entoados a Ti, a Tua palavra foi lida. Fala conosco. Através da mesma, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, amada igreja. Amados, nós estamos hoje diante de uma das mais bonitas histórias. Todas as histórias da Bíblia, Deus sempre tem falado conosco. Mas eu acho essa história esplêndida, porque ela tem a narrativa de pessoas que se destacaram, pessoas que fizeram uma grande história, de pessoas que tiveram a sua história registrada. Isso é muito bonito, porque nós
neste mundo, estamos escrevendo uma grande história. Qual tem sido a sua história? O que você tem feito enquanto a sua história está sendo escrita? Será que a sua história vai ser uma história bem contada? Será que a sua história vai ser uma história boa de se ouvir? Esse tipo de cuidado nós precisamos ter, porque a cada dia a nossa história ela está sendo escrita. E estes homens fizeram uma grande história, escreveram os seus nomes. E sabe quando você vê um filme bem bonito e se emociona, depois que você vê o filme, aí você vê os bastidores, aí você vê quão grande foi as dificuldades para gravar aquele filme. Essa história, ela é mais ou menos assim. Sabe por quê, amados? Porque quando a gente fala de Davi, o que a gente lembra? É quando alguém fala assim, hoje nós vamos falar de Davi. Qual é a história que vem da nossa mente? Vamos resumir aqui. Ele foi pastor de ovelhas, quando ele era adolescente, foi chamado, o Senhor o chamou para ser o grande rei de Israel, mas ele era adolescente, mas havia ali um processo a ser tomado, um processo a ser feito. E ele foi ungido rei, o profeta foi lá, ungiu o rei, mas ele continuou levando a sua vida. Depois ele foi tocar para o rei Saul, foi viver no palácio, quando ele tocava o seu instrumento, acalmava o rei. Depois ele começou a se destacar, depois ele começou a ir para a guerra, depois ele foi perseguido pelo rei Saul, não é essa a história que a gente ouve falar? Foi perseguido pelo rei Saul, fez uma aliança com Jonathan, um homem enviado por Deus para ajudar Davi. Amados, nós não sabemos, mas Deus tem enviado pessoas para fazer aliança conosco, amém, igreja? Nós precisamos valorizar esse tipo de aliança, valorizar a amizade que Deus tem colocado diante de nós. Precisamos sim vigiar o que falamos, o que expressamos, mas precisamos pedir a Deus para que coloque pessoas, como foi colocado ali com Davi, para ajudá-lo, e fez parte dessa grande história. E depois disso, Davi precisou fugir de Saul. Depois, Davi, ele enfrentou grandes batalhas em favor de Israel. Isso por quê? Porque Davi, ele tinha um chamado. Um chamado que Deus fez para ele quando ele era adolescente. Ele foi escolhido por quê? Porque Deus achou graça diante dos seus olhos. Amados, quando nós fomos escolhidos por Deus, Deus não estava preocupado com as dificuldades que iríamos passar neste mundo. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele nos chamou, Ele irá nos abençoar. Hoje nós estamos vendo pessoas se desfalecendo por causa de uma pandemia. Sim, precisamos vigiar, precisamos fazer a nossa parte como cidadãos, como pessoas, mas não precisamos temer este mal, porque o Senhor está conosco. A gente vê que toda guerra, toda batalha, existe baixas. Nessa grande guerra que estamos aí enfrentando contra essa pandemia, quantas baixas foram dadas? Quantos homens de Deus partiram, mulheres de Deus, pessoas queridas partiram? Mas o exército acabou? Não, olha eu e você aqui fazendo parte desse exército. Olha eu e você aqui levando a palavra do Senhor, guerreando contra o inimigo. E ele cairá por terra em nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma guerra. A batalha de um dia, ela pode ser perdida. Sim, quem disse que não? Mas a nossa guerra nunca será perdida, porque
o capitão dela, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está conosco. Ele que nos chamou para fazermos parte desse exército. Nós somos os valentes do Senhor. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho dos valentes de Davi. Mas pode se considerar, você é um valente. Amém? Amém, igreja? Nós somos valentes. Tem dia que estamos, não dá vontade de nem levantar da cama, arrastado, não dá vontade de fazer nada. Mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos consola, o Espírito Santo injeta ânimo. Vai que eu estou contigo. E vamos vencendo. Porque a grande guerra, ela será vencida no dia que Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. Mas enquanto lá as batalhas, elas serão vencidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Davi foi ali escolhido pelo Senhor, ele não imaginava o que iria passar. Ele não imaginava. Será que ele achou que seria fácil? Será? Eu acho que não. Mas uma coisa nós temos que guardar sempre no nosso coração, igreja, na nossa mente. Deus nos chamou para sermos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele disse que não seria fácil. Ele não falou isso não, mano. Falou, chegou lá em João 16:33, diz assim: o que o Senhor fala, eu disse essas coisas para que em mim, olha o que o Senhor fala, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aí muitos podem questionar, né? Mas quem falou isso foi Jesus, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá, mas eu vou confortar o seu coração com o que ele continua dizendo, com o que ele fala lá em João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então ele disse que nós seríamos capazes de fazer coisas maiores que ele, porque é ele que está nos capacitando, igreja. Hoje nós estamos vendo pessoas cabisbaixas, tristes. Ei, eu quero lhe dizer que o Senhor é contigo, amado. Eu quero lhe dizer que a vitória é nossa em nome de Jesus. A vida de Davi não foi fácil. Quem disse que foi? Às vezes passamos por dificuldades, sim. A palavra diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu. Nós venceremos. Por quê? Porque Ele mesmo disse que nós faríamos coisas maiores que Ele. Então por que temer? Por que baixar o semblante? Erga a cabeça. Não por superioridade, mas porque o Rei dos Reis está conosco. O Senhor disse que nos colocaria como cabeça e não por cauda. O Espírito Santo quer injetar em você nessa noite uma palavra de ânimo, para que você saia daqui sabendo que, independente o que vier, Ele estará contigo, igreja. Você faz parte dos valentes do Senhor, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. É tão bom quando a gente consegue aquilo que buscamos, sim, não é verdade? Mas nem sempre as coisas acontecem quando queremos. Por quê? Porque somos dependentes do Senhor. E é Ele que sabe a hora certa de nos abençoar. Sabia que nós já estamos na contagem regressiva? Sabia, igreja? Há muitos anos atrás, eu era solteiro ainda. Eu fazia parte de uma igreja,
E o Senhor usou um profeta lá, deu uma visão para ele que os anjos, prestem atenção, igreja, os anjos já estavam apostos para tocar a trombeta. Isso foi há mais de 22 anos atrás. Imagina, os anjos já estão a postos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então vamos viver esses últimos dias cumprindo o propósito do Senhor em nossas vidas. Porque vão subir aqueles que estão com o Senhor, faz parte do exército do Senhor. Se você não faz parte desse exército, hoje é o dia, aliste-se. Faça parte desse exército vitorioso, porque Deus é conosco. Deus estará sempre conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Com Davi não seria diferente. Deus o chamou, ungiu, o capacitou. Mas isso tudo não foi fácil. Sabemos que não foi fácil a vida dele. Mas a recompensa, ela vem. A recompensa de Deus vem. Agora nós vamos falar um pouquinho dos homens que o Senhor colocou na vida de Davi para ajudá-lo. Levante a sua mão. Vou profetizar nessa hora. Deus irá colocar pessoas para te ajudar, para fazer com que você caminhe, continue caminhando, para que te dê uma palavra de ânimo, porque Deus é contigo, igreja. Amém? Não se assuste se do nada, pessoas que você nem imagina, começaram a te ajudar, porque será enviado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. De todos que ajudaram no reinado de Davi, em primeiro se destacaram 37. Olha para você ver, diante de um exército, 37 se destacaram. E desses 37, 3 se destacaram mais. Isso me chama muito a atenção, igreja. Porque não basta eu estar do lado do pastor. Só estar do lado dele. Eu preciso me destacar para quê? Porque eu quero me destacar para as pessoas verem que eu estou ajudando o pastor. Não, a obra não é dele. A obra é de Deus. Ele tem uma responsabilidade a mais do que nós, porque Deus o chamou para nos conduzir como ovelhas. Mas nós precisamos ajudar. Se aqueles homens se destacaram, porque eles faziam algo a mais. Na obra do Senhor, nós precisamos destacar para os diáconos, para o pastor, não para Deus. Porque a recompensa vem, é de Deus. É Ele que nos sustenta. Por mais que os irmãos nos ajudem, mas a recompensa vem do Senhor. É Ele que nos sustenta todos os dias. Então a honra é para o Senhor. A honra ela é para Deus. Como vimos no versículo 8, Josebe e Basebete, é uns nomes, glória a Deus. Ele feriu 800 de uma só vez. O homem era bruto mesmo, hein? Misericórdia. Porque era um guerreiro. Era um guerreiro que não se preocupava com a altura, com o tamanho do adversário. Às vezes você está se preocupando com esse probleminha que está aí. Ei, isso não é nada diante do seu Deus. Eu estou passando uma dificuldade. Põe até a mãozinha assim. Uma dificuldade. Irmão, se eu contar minha vida para você debaixo de um pé de amora, você chora. Não vou chorar não, vai buscar o Senhor. É Ele que te sustenta. Não tem que ficar choramingando. Não tem que ficar, não.
O ai, ai vai ser depois que Jesus voltar. Enquanto isso, não tem nada de ai. É falar para o Senhor, eis-me aqui. Quero ser um dos seus valentes, Senhor. Foi falado isso aqui no início do culto, sobre a unidade. Quem já viu um exército ganhar uma guerra desunido? Se alguém já viu, pode levantar a mão aí, que vai ter a oportunidade de nos contar essa grande história. Porque eu nunca vi um grande exército para ganhar uma guerra. Ele tem que estar unido. E nós, como povo de Deus, vamos vencer essa guerra unidos em nome de Jesus. Pode haver baixas? Sim. Nós estamos com o tempo contado nessa terra. Nós já nascemos já com relógio lá de contagem regressiva. Não sabemos quando vai chamar a nossa senha, mas vai. Um dia vai. Então, enquanto não chamar, vamos fazer a nossa parte aqui nessa terra. Vamos fazer a vontade do Senhor. Depois veio Samar, filho de Agé, que se colocou, viu que os filisteus, os encapetados dos filisteus, estavam lá querendo tomar um campo de lentilhas. Ele se colocou ali no meio daquele campo, derrubou os inimigos. E a palavra do Senhor fala que o Senhor deu um grande livramento pela atitude daquele guerreiro. Levante a sua mão nessa hora. Eu vou profetizar na sua vida. Pela sua atitude, Deus vai dar um grande livramento na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pela sua atitude. A atitude daquele homem fez a diferença, porque o povo estava com medo do inimigo. Não devemos temer o inimigo quando o nosso general é Cristo. Não precisamos temer, porque as estratégias vêm de Deus. Eu gosto muito de assistir filmes épicos, por causa das estratégias de guerra. Eu acho lindo demais. É cada coisa que eles pensam, assim, e vence mesmo. Depois a gente vê, amados, que o Senhor... Eu esqueci do Eleazar aqui, o filho de Dodô. Se ajuntaram, falei, né, do Josebe, do Eleazar e de Samar. Os três que se destacaram. Os três que fizeram algo diferente. Os três, amados. Um matou 800. O outro Deus colocou ele e feriu a espada, até a espada agarrar na sua mão. O outro se colocou diante de um campo de lentilhas. Olha que maravilha. Por isso que eu falei que é uma grande história. A grande história de Davi teve pessoas do seu lado para ajudá-lo. A nossa história. Em primeiro lugar, Deus está conosco. Em segundo lugar, o Espírito Santo está nos guiando todos os dias para que possamos fazer a vontade de Deus. E no mais, isso não importa, não precisamos nos preocupar com o amanhã. Não preocupeis com o amanhã, assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que preocupar em agradar a Deus, porque o reloginho está só acabando. Olha que história linda de ser contada. De 37, 3 destacaram. Naquele tempo, amados, a palavra honra se levava muito a sério. Eles honravam o seu líder. Eles honravam o seu rei. Olha só, Davi. Entra dentro da história comigo. Davi, ele simplesmente disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta, uma porta que era vigiada 24 horas por dia pelos filisteus, aqueles soldados
Conversaram com não, nós vamos lá buscar dessa água para o nosso líder, que ele ainda não era rei. Davi, naquela época, ainda não era o rei de Israel. E eles arriscaram a sua própria vida para ir lá buscar água para o seu líder. Ele se sentiu tão honrado. Isso é honra, amados. Sabe o que é honra? Isso é honra. Ele se sentiu tão honrado que ele não quis beber da água. E orou ao Senhor e disse: eu não vou beber dessa água que custou o risco da vida dos meus soldados. Você sabe o que é a palavra honra? O que quer dizer honra? Isso é muito sério, amados, diante de Deus. Honre ao Senhor. A Bíblia nos ensina que dai honra, ela nos ensina, dai honra a quem merece honra. Vamos honrar quem merece. Em primeiro lugar, o nosso Deus. Em segundo lugar, o nosso pastor, o nosso líder. Depois, a nossa liderança, o nosso chefe no local de trabalho. Tem gente que aqui na igreja é um santo, não estou falando desta igreja, estou falando do cristianismo. Dentro da igreja é um santo, mas é o capeta lá no local de trabalho, quer fazer tudo errado, não obedece e quer crescer. Não vai. Honrar a nossa liderança, essa palavra honra diante de Deus, ela é muito séria quando fazemos o que é certo. Precisamos fazer o que é certo diante de Deus. Aqueles homens honraram Davi até o fim. E nós temos honrado o nosso Deus? Sim ou não? Em Romanos 13, 7, diz assim: dei a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, dai-lhe honra. A Bíblia nos ensina isso. Se temos que dar honra, vamos honrar. Vamos honrar a quem merece, dai honra a quem merece honra. Não gaste o seu tempo desperdiçando a sua honra que você poderia dar para quem merece, para quem te ajuda, para quem está contigo, para quem ora por você, para aqueles que só querem falar mal de ti. Dai honra quem merece honra. Eu quero ser considerado por Deus um valente. Quem quer ser considerado por Deus um valente? Levanta a mão aí. Glória a Deus, aleluia. Quero que a minha história seja lembrada como a desses homens. Se você quer que a sua história seja lembrada, faça uma boa história. A caneta está na sua mão. É você quem decide. É igual semeadura. Hoje nós temos a oportunidade de escolher a semente. Mas na hora de colher, não tem oportunidade de escolher o que vai colher, não. Vai colher o que plantou. Então hoje a sua história depende do que você quer escrever. Escreva uma boa história diante de Deus, porque a honra ela é garantida, louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, a sua história, quem escreve é você. Deus só abençoa. Deus só protege. Deus só sustenta. Deus só usa com misericórdia. Porque precisamos fazer a nossa parte. Estamos com um grande projeto para o ano que vem. Faça parte dele. Deus tem grandes bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua vida. Que você saia daqui motivado com esta palavra. Fazendo parte desse exército que Deus te chamou. Deus é quem te sustenta. Hoje nós falamos de 3 valentes que se destacaram. Se destaque como esses homens, porque o galardão, ele é grande para as nossas vidas. Amém? Aplaude ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Graças